alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje para os nossos alunos do nono ano, nós iremos apenas falar nos assuntos que nós iremos ver quando? Agora, gente, na nossa segunda avaliação. Então, a primeira avaliação já passou, vocês já realizaram a primeira avaliação, já está aqui na escola, já temos as notas de vocês, então nós iremos essa semana começar a revisão para a nossa segunda avaliação, que também já tem data marcada, ok? Então, de acordo com o decreto do Estado, a partir de amanhã as escolas particulares podem retornar às aulas, tá bom? Então, vocês podem vir buscar o caderno de vocês hoje aqui na escola e se informar sobre qual o dia em que a Escola Girassol dará início às suas aulas presenciais, ok? Então, hoje, gente, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante que aconteceu com vocês na segunda avaliação. Então, olha só, a primeira avaliação de vocês viram 3 capítulos, não foi? O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo do livro de vocês. Só que todas as outras turmas, eles viram 2. Por isso, eu sempre acreditava que quando chegasse no 4º capítulo seria o último assunto de todas as turmas. Mas vocês, como a primeira avaliação foram 3 capítulos, então o assunto da segunda avaliação de vocês será do 4º e do 5º capítulo, tá? Então será o 4º e o 5º capítulo. E nós, nos vídeos, vimos até o 4º capítulo. Então, o 5º capítulo tem um assunto que ficou pendente e a gente vai ter que ver quando? Aqui nas nossas aulas de revisão. Então, na aula de revisão, a partir de amanhã eu já vou começar esse assunto, ele vai ficar gravado para vocês, é um assunto muito simples, que em uma aula a gente consegue terminar. E a gente também vai fazer isso na sala de aula. Então, não se preocupem que o assunto vai ser visto, não se preocupem que vai dar tudo certo, que vocês vão aprender esse assunto amanhã, depois de amanhã, na sala de aula e também nos vídeos, ok? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Então, olha só, gente, o primeiro assunto que nós vimos na segunda avaliação, você já tem lá na videoaula, seria o quê? Denotação e conotação. Isso de língua portuguesa, não é? Então, denotação e conotação é um assunto que normalmente vocês vão encontrar o quê? Uma palavra escrita com sentidos diferentes, dependendo do contexto. Então, a denotação é quando a palavra ela está no seu sentido real. E conotação é quando ela está no seu sentido que figurado. Então, se eu falo assim mesmo, a menina é uma flor. A palavra flor, ela está sendo usada no sentido denotativo ou conotativo, gente? A menina é uma flor, ela é um vegetal, ela tem pétalas, ela é colorida, ela tem galho? Não. Mostrando que é uma flor como? Tentando dizer que ela é sensível, que ela é delicada, que ela é bonita, que ela é cheirosa. Mas a palavra, ela está sendo usada porque a palavra flor está sendo usada no seu sentido denotativo. Ok? Agora, se eu falar assim mesmo, a flor murchou. Agora a palavra flor está sendo usada em que sentido? No sentido denotativo, no sentido real da palavra, que é o vegetal que está lá. Agora, quando eu digo a menina é uma flor, eu estou dizendo que ela é sensível, que ela é delicada, que ela é cheirosa, que é bonita. Então, o que seria denotação e conotação? É a mesma palavra que vai estar com sentidos diferentes, dependendo do contexto em que ela se encontra. Eu posso falar também, eu não gosto de falar isso, mas é um bom exemplo, o menino é burro. A palavra burro aí, o menino é burro, está sendo usado no sentido denotativo ou conotativo? No sentido conotativo, que é o figurado. Por quê? Porque você vai saber que eu estou dizendo que o menino não aprende, que ele tem dificuldade de aprender, que ele não tem inteligência. É isso que eu estou dizendo. Eu estou comparando ele com o burro, mas ele não é um burro, ele não tem as orelhas, tá bom, gente? Ele não é um quadrúpede. Agora, quando eu falo, o burro está amarrado na cerca. Quando eu falo isso, de que burro eu estou falando? É no sentido denotativo ou conotativo? No sentido denotativo, no sentido real. Então, pelo contexto, você consegue saber se uma palavra ela está no sentido denotativo ou conotativo.
Ok, gente. Então venha. Agora nós vamos falar desse assunto aqui, que é figuras de linguagem. Hoje é só para a gente comentar. As figuras de linguagem também vão ser muito parecidas com a conotação e denotação. Normalmente elas vão ser usadas em textos, em versos, em poemas em geral. Por isso você tem que aprender em nosso dia a dia. Olha só, figuras de linguagem, metáfora. O que seria metáfora, gente? É quando eu comparo alguém ou alguma coisa com algo que ela é parecida. Acabei de falar para vocês, a menina é um anjo. Isso é o que? É uma metáfora. Por que uma metáfora? É uma comparação que implícita, é uma comparação escondida. Ok, gente? E metonímia? O que seria metonímia, gente? É a parte pelo todo, é o sujeito pela obra. Se eu falo assim mesmo, eu li Machado de Assis. Gente, você pegou a pessoa lá, Machado, e leu ele? Não, o que você fez? Você leu os livros de Machado de Assis. Então isso seria metonímia. Se eu falar assim mesmo, eu comprei Bombril. Você comprou um Bombril? Talvez sim, mas normalmente a gente fala que Bombril é o quê? É palha de aço. Ou eu falo assim mesmo, eu estou usando que boa. O que é que boa, gente? É água sanitária. Então quando você usa a parte pelo todo, eu falo assim, eu quero um copo de água. Olha só, gente, o copo é de água? Não. O copo é de vidro, mas você fala um copo de água, que é o conteúdo pelo recipiente. Então, a gente vai estudar melhor, você vai entender melhor quando a gente estiver em sala de aula, que seria a metonímia. A elipse vocês conhecem, gente. A elipse é quando você elimina, você oculta uma palavra. Eu gosto de cinema, ela de teatro, que é elipse. Você escondeu o gostar. Vocês lembram disso? A gente estudou, certo, gente? Silepse. A gente vai ver que a silepse, gente, também é uma figura de linguagem que você não concorda aos verbos corretamente. Então, é como se fosse erros de concordância. Quando eu falo assim mesmo, a banda cantar, a banda tocaram muito bem, olha, tocaram. Eu falo tocaram por quê? Porque banda é como se fosse muitas pessoas, né? Então, eu tenho esse erro. Então, isso seria uma silepse. Eu falo assim, a população invadiram a cidade. Olha, invadiram não, a população que invadiu. Ok, gente? Nós temos a inversão, que também é uma figura de linguagem, que é quando as frases elas estão invertidas. Nós temos como exemplo o hino do Brasil. Ouviram do Ipiranga das margens plácidas. Olha só, ouviram do Ipiranga. Não, das margens plácidas do Ipiranga ouviu-se um brado, né, retumbante. Então, o que seria essa inversão? Quando você troca a ordem. Se eu falasse mesmo, a menina foi ao cinema. Ao cinema, a menina foi. Olha, eu inverti. Isso seria o quê? Uma inversão. A personificação, eu já falei tanto sobre ela que eu nem lembro se eu falei com vocês. É quando você dá características humanas ou características de um ser que não possui essa característica. Quando eu digo, a parede tem ouvidos. A parede tem ouvidos, gente? Não, né? Quando eu falo assim mesmo, a árvore sangrou. Gente, a árvore tem sangue? Não. Então, é quando eu digo, eu dou tipo características humanas a seres inanimados, a seres que não possuem. A lua me traiu. A lua é uma pessoa, gente, ela pode te trair? Não, ela não pode. Então, isso seria personificação. Paradoxo, gente, nós vamos estudar, o próprio nome já diz, um paradoxo é o quê? É quando não há uma concordância nas frases. Quando eu falo assim mesmo, é dor que desatina sem doer, é dor que não dói. Faz sentido para você isso? Não. Como é que uma dor pode não doer? Se não doer, então não é dor, gente. Tem que ter outro nome, mas não dor. Mas isso é o quê? Uma frase do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tu arde e não sente? Como é isso? Se ardeu é porque tu sentiu. Então, quando não tem lógica, não obedece à lógica, isso seria o quê? O paradoxo, certo? A ironia, nós conhecemos, gente. A ironia é aquela figura de linguagem que você fala uma coisa, mas está pensando em outra. Se eu falo assim mesmo, amiga, sua roupa está linda. Sua roupa rasgada está linda. Eu estou falando o contrário, gente.
Eu quero dizer que ela tá feia, mas eu digo que ela tá bonita. A filha da vizinha é um amor de pessoa, só chama palavrão. Olha só, um amor de pessoa. Eu quero dizer que ela é um amor de pessoa, não quero dizer o contrário, né? Então, olha, gente, hipérbole. Hipérbole é exagero. Quando eu falo, eu chorei rios de lágrima. Gente, se tu chorou rio, tu pode chorar um rio de lágrima? Tu não pode. Então, quando tu exagera, eu te liguei 1 milhão de vezes ontem e tu não atendeu. 1 milhão de vezes. Alguém consegue ligar 1 milhão de vezes, gente? Quantos dias tu precisaria para ligar 1 milhão de vezes? Não é? Então, gente, isso aqui são as figuras de linguagem que nós iremos estudar. Eu só dei agora aqui para vocês uma revisãozinha, mas nós iremos ver muito melhor isso na sala de aula. Qualquer dúvida você pode pegar o seu livro e você vai encontrar esse assunto na página 108 até a página 110. Eu vou colocar aqui para vocês. Página 108 até a página 110. Ok, gente? E interpretação de texto, que é o que mais vai cair na prova de vocês. Não pense que vai cair todas as figuras lá, que não vai dar, não é? Vai cair o quê? Muita interpretação de texto. A prova de vocês vai ser 50%, 70% interpretação de texto. Então, leiam o livro, gente. Tentem interpretar, tentem entender os textos de vocês, ok, gente? Então, esse é o nosso assunto de língua portuguesa, nono ano. Agora, vamos falar aqui, nono ano, dos assuntos de redação. Então, olha só, gente. Vamos falar de letra e poema, que a gente viu em sala de aula isso, não foi? Lembra que os poemas têm versos, têm estrofes. E lembra que letra de canção também tem versos e também tem estrofes. A diferença vai ser o quê, gente, de um para o outro? Apenas o fato de que o poema, eles são declamados. E o que? As músicas têm o quê? Canções, são tocadas, são cantadas, tem instrumentos musicais, não é? Então, essa seria a diferença de um para o outro, certo, gente? Então, tentem ver como é que funciona isso aí. A gente leu poemas na sala de aula. Nós lemos também o quê? Letra de canção, que foi a música Aquarela, vocês lembram? Ok. Então, olha só, prosa poética. Então, a gente vai ver ainda em sala de aula o quê? Que é a mesma coisa que nós em poema, só que prosa é o quê? São textos como, gente? São textos narrados. Então, são poemas que são contados, histórias. Então, não é só uma historinha, assim, um poema com verso, uma linha. Não, são narrativas, mas escritas todas em formas de poema. Isso também vai estar lá no 5º capítulo de vocês, tá bom? Quando nós retornarmos, iremos falar sobre isso novamente. E produção textual, que eu sempre toco na mesma tecla com vocês. Gente, comece com letra maiúscula, e vocês não começam. Gente, passem os 2 dedinhos para começar a escrever o texto. Vocês não passam, sempre começam lá do início. Não, gente, dá os passozinhos e comece. Gente, escreva até o final da linha. O que vocês fazem? Vocês deixam sobrando linha. Então, gente, vamos ficar atentos a isso. O que foi que eu descontei mais de vocês? Todo mundo conseguiu fazer a análise lá da imagem? Sim. Eu descontei de vocês não tiraram a máxima nota. Por que a nota máxima? Porque vocês erraram vírgula, porque vocês erraram acento, porque vocês não começaram com letra maiúscula, porque vocês escreveram Tarsila do Amaral com letra minúscula, nomes próprios. Esses foram os motivos de vocês, as notas vão caindo. Por quê? Porque são as mesmas coisas que eu falo o tempo todo para vocês e vocês fazem o quê, gente? O que vocês fazem? Vocês vão lá e fazem tudo errado de novo. E eu falando para vocês todo dia a mesma coisa. Letra maiúscula, começar com letra maiúscula. Escrever até o final da linha, ok, gente? Então, esses são os assuntos. Isso aqui está pendente, mas nós iremos ver amanhã mesmo. Vídeo aula sobre esse assunto detalhadamente, com exemplos para vocês. E quando nós retornarmos também, vamos falar de novo desse assunto, ok, gente? Até mais e obrigada.